Olá! Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre calcificações. Calcificações são também conhecidas como mineralizações. O que a gente vai encontrar aqui são depósitos principalmente de sais de cálcio em tecidos. Por isso, as mineralizações também são conhecidas como calcificações. E lembrando, o que a gente está falando são de calcificações patológicas. São calcificações que acontecem em tecidos não osteoides, sejam em órgãos parenquimatosos, paredes de vasos sanguíneos, pleuras, meninge, qualquer local que não tende a formar um tecido ósseo que pode mineralizar. Isso está relacionado a inúmeros fatores. O primeiro tipo de calcificação que a gente pode descrever é a calcificação distrófica. É uma mineralização desses tecidos não osteoides devido a uma lesão tecidual prévia que aconteceu naquele tecido, naquele local. A gente vai encontrar aqui algum distúrbio inflamatório, neoplásico em um tecido, em um determinado tecido, e na sequência, após essa lesão, a gente começa a observar uma mineralização do tecido. Isso acontece devido à destruição celular que ocorre e à liberação principalmente de cálcio das células daquele local, que vão formando cristais com fósforo vindo da corrente sanguínea, consequentemente mineralizam aquele tecido. Nós podemos encontrar isso em diferentes tipos de situação. Em tecido conjuntivo fibroso, muito alterado, principalmente por processos inflamatórios, nas placas ateromatosas da aterosclerose, inflamações neoplásicas, inflamações de válvulas cardíacas ou inflamações de tendões por ruptura de tendão, distensão de tendões. Em áreas necróticas, principalmente a gente encontra isso na necrose caseosa, um tipo específico de necrose que tende a mineralizar muito facilmente. Em processos inflamatórios crônicos, principalmente processos inflamatórios crônicos musculares. Macroscopicamente, aquela área tende a ficar mais densa devido a esse depósito desses minerais, né? Em algumas situações ela pode ter um aspecto simplesmente arenoso, parecendo que está cheio de areia naquela região. Ela é bem resistente ao corte, que a gente chama de ranger ao corte, quando a gente tenta passar uma faca num tecido que sofreu mineralização. Mas o mais interessante é que ele é facilmente identificado na clínica devido à sua radiopacidade. O que é isso? Aquele tecido fica mais denso devido ao depósito de minerais e é facilmente identificado ao raio-x. Aqui a gente pode ver um exemplo macroscópico disso, uma mineralização acontecendo em um linfonodo, em vários linfonodos aqui, porque isso aqui é uma sequência. A gente observa isso principalmente em infecções que acometem linfonodos, como é o caso da tuberculose. É aquela área que sofreu infecção pela bactéria, Mycobacterium tuberculose, secundariamente sofre uma necrose e depois ele tende a sofrer uma mineralização. Então essas áreas esbranquiçadas, se a gente pudesse tocar, a gente perceber ela bem mais firme que o normal, são áreas de mineralização do tecido. Aqui a gente tem um outro exemplo de calcificação acontecendo no fígado, né? Aqui está associado principalmente a migrações lavárias erráticas. Alguns hemoparasitas tendem a fazer essa migração inadequada, comprometendo, passando pelo fígado e comprometendo o parênquima hepático. Secundariamente, gera-se um processo inflamatório que tende a sofrer uma mineralização naquele local. Então a gente está vendo aqui grandes áreas esbranquiçadas e bem firmes, depositadas no fígado, na verdade formadas no fígado. O exame radiográfico permite essa visualização muito facilmente. Aqui a gente está vendo uma imagem radiográfica da região abdominal, aqui a gente está vendo a altura das costelas, essa formação de massas esféricas bem radiopacas, identificadas aqui no fígado devido a essa migração lavária. E o terceiro exemplo que a gente tem aqui é de uma lesão, calcificação distrófica no pulmão. Aqui a gente tem um pequeno fragmento de pulmão e a gente pode observar algumas áreas esbranquiçadas e firmes no pulmão. Na verdade, são calcificações distróficas devido à presença de um tumor primário nesse pulmão. A gente pode observar que alguns tipos de tumores tendem a formar áreas de mineralização, principalmente tumores de origem glandular, devido a uma alteração do pH daquele local que estimula o depósito e formação desses cristais de minerais nessa região. E aqui, por fim, a gente tem um outro exemplo de mineralização acontecendo no pulmão. Aqui, diferente daquele que era um tumor primário que estava lá no pulmão, aqui a gente tem uma metástase. Quando a gente tem um tumor em outro órgão, em outro local, essas células migram para o pulmão
e se instalam no pulmão. A gente chama isso de metástase. Essas metástases também podem mineralizar. A gente está vendo aqui uma grande área pulmonar com vários focos metastáticos já mineralizados. Todas essas áreas bem esbranquiçadas, né, bem delimitadas aqui, são áreas de mineralização devido ao foco metastático no pulmão. Bom, microscopicamente, o que a gente vai observar são depósitos de minerais que têm uma basofilia muito intensa. Eles se coram muito facilmente pela hematoxilina. Então, a gente encontra umas áreas bem escuras, né, coradas pela hematoxilina, do aspecto roxo naquele tecido. Associado a isso, a gente observa que esse material é bem quebradiço e não tem célula nenhuma naquela região. As células estão todas mortas e é só depósito de mineral naquele local. Normalmente é o que a gente observa nas calcificações, independente dela ser distrófica ou metastática. Uma situação mais específica que pode acontecer são a deposição desses minerais no interior de ductos ou ácidos em algumas glândulas. E aí ele tende a formar camadas de minerais depositados. A gente chama isso de corpos pissamomatosos. É uma lesão mais específica, mas também que é classificada como uma calcificação. Aqui a gente tem um exemplo disso, uma mineralização acontecendo no rim. A gente sabe que a gente está vendo na área central um glomérulo, e a gente pode observar os túbulos renais comprometidos, né? O material basofílico bem roxo, amorfo, sem uma forma definida, acelular e quebradiço. Aqui do lado a gente tem uma imagem de uma neoplasia da mama, com uma área de calcificação dessa neoplasia da mama. Essa lesão ela tende a formar essas áreas de calcificação devido a um centro necrótico que é formado na área tumoral. Diferente dessas calcificações que acontecem porque existe uma lesão prévia no tecido, a gente pode falar de outro tipo de calcificação, que é a metastática. A calcificação metastática é também um depósito de sais de cálcio em tecidos aparentemente não osteoides, mas aqui a gente tem um fator condicionante, a hipercalcemia, a elevação de cálcio na corrente sanguínea. Existem inúmeros fatores que podem elevar o cálcio na corrente sanguínea, seja por uma hipervitaminose D, que favorece o aumento da absorção intestinal de cálcio, a destruição óssea, conhecida como osteólise, que pode estar associada a imobilizações, a tumores ósseos, que elevam o cálcio na corrente sanguínea, e o fator principal, o hiperparatireoidismo, o estímulo da glândula paratireoide a produzir muito paratormônio, que é responsável pela reabsorção de cálcio dos ossos e mandar esse cálcio para a corrente sanguínea. Esse hiperparatireoidismo pode ter duas causas principais, ou ele ser primário, a hiperparatireoide tem um processo neoplásico que está produzindo muito hormônio paratormônio, ou pode ser secundário, devido a um comprometimento sistêmico desse indivíduo, e ele vai produzir ou vai ativar demais a sua paratireoide e ela produzir muito paratormônio. O principal fator relacionado ao hiperparatireoidismo secundário é a insuficiência renal, que a gente vai ver daqui a pouco como ela funciona. Bom, brevemente podemos descrever que o hiperparatireoidismo secundário ele vai estar condicionado principalmente a uma insuficiência renal. Essa insuficiência renal pode ser por inúmeros fatores, mas no final das contas ela promove uma retenção de fósforo devido a uma diminuição da eliminação na urina e uma diminuição da absorção intestinal de cálcio devido a uma insuficiência na conversão de vitamina D, isso provocando uma hipocalcemia. Consequentemente, essa hiperfosfatemia com essa hipocalcemia estimula a paratireoide a fazer um balanceamento de cálcio e fósforo na corrente sanguínea e favorece a reabsorção óssea de cálcio. Essa reabsorção óssea de cálcio excessiva promove a hipercalcemia. Esse excesso de cálcio, associado ao excesso de fósforo, favorece a formação de cristais nos tecidos não osteoides. Macroscopicamente, as lesões são muito semelhantes. É um material esbranquiçado, tendendo a ficar firme, nos tecidos não osteoides. Aqui a gente tem um exemplo de um pulmão de um paciente com insuficiência renal. A gente pode observar essas áreas esbranquiçadas no pulmão. Se a gente pudesse tocar, a gente percebe ela bem arenosa e firme devido ao depósito de mineral. Só que aqui a gente não tem uma lesão prévia no pulmão. Aí simplesmente tem essa mineralização acontecendo devido à insuficiência renal.
Microscopicamente, a gente também tem esse mesmo aspecto, material basofílico, amorfo e acelular no tecido. Aqui a gente está vendo um fragmento de pulmão com essas características, né? Aqui a gente está vendo já um fragmento de rim com as mesmas características, um depósito desse material nos túbulos renais. Um outro tipo de mineralização é o que a gente chama de cálculos. Esse daqui é uma mineralização que não acontece em tecidos, mas sim em cavidades corpóreas ou cavidades ocas. A gente observa que aquela matéria orgânica que pode ser depositada nesses locais pode sofrer também uma mineralização, formando grandes massas esféricas semelhantes a pedras. Daí o nome mais comum de ser utilizado de maneira inequivocada, mas pedra no rim, pedra na bexiga, pedra na vesícula, são cálculos. Esses cálculos são precipitados de minerais, independente do mineral, mas como é o cálcio, mas outros minerais podem se depositar em cima de um núcleo orgânico, de uma matéria orgânica. E esses minerais, eles têm denominações específicas. A denominação vai depender do local acometido. A gente utiliza o sufixo litíase quando a gente quer referir ao local de ocorrência. A urolitíase é a presença de cálculos no sistema urinário. A colelitíase é a presença de cálculos nos ductos colédocos ou na vesícula biliar. A cialolitíase é a presença de cálculos nas glândulas salivares. E por aí vai, a arteriolitíase, flebolitíase, entre outros, são presença desses materiais nesses determinados locais. Quando a gente quer referenciar o nome do cálculo, a gente utiliza o sufixo lito. Então, urólito é um cálculo vindo da urolitíase. Colelólito é um cálculo vindo da colelitíase. Cialólito é um cálculo vindo da cialolitíase. Bom, essas massas elas são muito bem características. A gente pode visualizar aqui um fragmento de rim e esse cálculo na sua localização mais comum, que é na pelve renal. Esses cálculos eles tendem a adquirir os formatos daquele local. Abaixo aqui a gente tem um cálculo em forma de chifre de veado, que também tinha origem na pelve renal. Então ele vai depender do local para ter a sua característica principal, né? A sua forma principal. Esses cálculos são muito facilmente visualizados em exames radiográficos. Aqui a gente tem um exame radiográfico, onde a identificação radioplaca, né, a densidade devido à presença do mineral naquele local, é facilmente visualizado nesses exames. Um ponto importante a se destacar na importância clínica dos cálculos é a sua localização, podendo gerar obstruções. Aqui a gente tem de novo um novo exemplo de urolitíase acometendo a bexiga e o canal da uretra, pequenos cálculos nesse canal da uretra, né, e eles podem ser expelidos muito facilmente. Contudo, em determinadas situações, esses cálculos podem obstruir esse determinado canal devido ao seu tamanho. Aqui a gente tem um exemplo disso, um pênis, onde o canal da uretra está totalmente obstruído por cálculos urinários ou urólitos. Para fechar, aqui a gente tem um outro exemplo muito importante de cálculos, que são os colélitos, né? Presentes na colelitíase. São cálculos presentes na vesícula biliar. Eles podem ser múltiplos, podem ser únicos. Aqui a gente tem um cálculo, né, dentro de uma vesícula com muita bilirrubina depositada. E do lado aqui a gente tem outros cálculos múltiplos que não tem tanta bilirrubina. Então vai depender muito da sua variação, do tipo de mineral e do tipo de matéria orgânica depositada. Por hoje é isso. Eu gostaria que vocês consultassem a literatura referenciada para maior profundidade sobre o tema. Obrigado.